Escuta aqui bem direito. Se você quer saber o que acontece quando um bicho do mato decide que a sua criação vale mais que a sua própria vida, fica aí até o final. Essa história se passa lá por 1890, na região de Linhares. Meu avô contava, com a voz trêmula e olhando para o nada, que o avô dele, um homem duro na queda, viu com os próprios olhos um lobisomem. E não é historinha de ninar, não. Esse bicho devorava galinha, porco e até vaca inteira, deixando no chão só o couro e os ossos estourados, com marcas de canino do tamanho de dedo de homem. Foi esse bicho que levou a família dele à ruína, deixando-os sem eira nem beira. E teve um dia que o velho, sem ter mais nada a perder, e com a raiva subindo pela garganta, pegou a espingarda velha e entrou no mato fechado para caçar a criatura. Se você aguenta ouvir um relato cru, sem frescura, de quem viveu na pele esse terror, já esmaga o botão de like, se inscreve no canal e comenta agora mesmo de qual estado do Brasil você está ouvindo essa história. Quero saber se o medo é o mesmo aí na sua terra. Agora, apaga a luz, porque o que meu avô contou arrepia até o osso. A história que se conta nas biqueiras de Linhares e passada de pai para filho num sussurro, fala de um homem chamado Zé. Não era um homem de muitas palavras, mas era trabalhador. No ano de 1890, ele tocava uma roça que era o orgulho da família. Tinha um chiqueiro de madeira roliça, um galinheiro que cantava de manhã cedo e 2 vacas que davam leite gordo. A vida era dura, mas era honesta. Até o agouro começar. Não veio com trovão, nem com vento forte. Veio com o silêncio. Certa noite, por volta das 2 da manhã, o Zé acordou com um frio na espinha. O canto do sabiá da cama tinha parado. Os grilos, que faziam um barulho de serraria no mato, calaram a boca de uma vez só. O silêncio no interior não é paz. Silêncio no interior é aviso. Ele acendeu o candeeiro de querosene e foi até a varanda. Os 2 cachorros da casa, o Fiel e o Valente, que eram bravos que só eles, estavam enfiados debaixo da tulha de milho, tremendo que nem vara verde, com o rabo preso entre as pernas e um ganido baixo, de quem sabe que vai morrer. Na manhã seguinte, o Zé foi até o chiqueiro. O que ele viu fez o estômago dele revirar. A porteira não estava arrombada, não havia sinal de luta, mas os porcos tinham sido estraçalhados. Não era obra de onça. Onça mata para comer e esconde o resto. Aquilo era destruição. Havia ossos de costela estourados e no chão de terra batida, marcas de lama, com impressões que não faziam sentido. Eram grandes, com 4 dedos, mas no meio da marca havia o desenho claro de um calcanhar humano, afundado na lama com um peso descomunal. E o cheiro, um cheiro doce de sangue, velho misturado com fedor de cachorro molhado e terra podre. O prejuízo foi o começo do fim. Nas semanas que se seguiram, o bicho voltou. Galinhas desapareceram, deixando só um rastro de penas e sangue. Uma das vacas foi encontrada no pasto, viva, mas com um pedaço enorme do lombo arrancado, a carne exposta, e o animal olhava para o nada, berrando baixo, como se a alma já tivesse ido embora. O Zé tentou se convencer de que era gente. Bandoleiro. Alguém da cidade querendo prejudicar. Mas como explicar as marcas? Como explicar que os cães, ao sentirem aquele cheiro no ar, se mijavam de medo e se escondiam? A roça faliu. Sem porco para vender, sem leite, o Zé
teve que penhorar as ferramentas. A esposa chorava de noite e os vizinhos começaram a olhar torto, dizendo que ele tinha feito algum pacto ou que a terra estava maldita. A dúvida começou a corroer a cabeça do Zé. Será que ele estava ficando doido? Será que a cachaça que ele tomava para dormir estava criando monstros na sua mente? E ele passou a acordar, suando frio, ouvindo passos pesados arrastando-se no telhado de palha. Mas quando saía com a lanterna, só encontrava o mato parado e aquele cheiro enjoativo no ar. A gota d'água foi quando encontraram o cachorro fiel. Não estava morto, estava encolhido num canto do mato, com os olhos arregalados de pavor e todo o pelo das costas arrancado, como se algo tivesse passado a mão nele com força, arrancando a pele junto. O animal morreu 2 dias depois, sem comer, só olhando para a porta. José não aguentou mais. A ruína estava batida, a onha estava no chão. Numa noite de céu encoberto, sem lua para clarear nada, ele pegou sua espingarda de pederneira, encheu os bolsos de chumbo e pólvora e decidiu que ia entrar na capoeira fechada, lá no fundo da propriedade, onde o mato era tão denso que o dia não entrava. Ele ia caçar o bicho, ou o bicho ia levar ele. A caminhada até o fundo da roça foi a mais longa da vida dele. O mato parecia fechar as costas dele. Galhos de espinho rasgavam o braço, mas ele não sentia dor, só uma raiva fria e um medo que apertava o peito. De repente, o cheiro veio, forte, enjoativo. Sangue e terra molhada. O Zé parou. A uns 20 metros de distância, perto de um brejo, a vegetação se mexeu. Não foi o vento. Algo pesado se levantou. Ele ergueu o candeeiro, a mão tremendo tanto que a chama dançava louca. A luz amarela iluminou a beira do brejo. Não era um lobo, não era um homem. A criatura estava agachada sobre os próprios pés, mas as costas eram curvadas de um jeito errado, desengonçado, como se os ossos tivessem sido quebrados e remendados às pressas. O corpo era coberto por uma mistura de pelos grossos, lama seca e trapos de roupa podre, grudados na pele. Os braços eram longos demais, os nós dos dedos roçando a lama. Mas o que fez o sangue do Zé gelar não foi o corpo. Foi quando a coisa virou a cabeça. O focinho era alongado, coberto de pelos, mas a estrutura da testa, a posição dos olhos, era humana. Os olhos não brilhavam como os de um animal na escuridão. Eram brancos, leitosos, quase cegos, mas fixos diretamente na luz do candeeiro. A criatura não rugiu. Lobisomem de história em quadrinhos ruge. Aquilo abriu a boca, revelando dentes que pareciam pequenos, mas afiados. E emitiu um som. Foi um som úmido, gutural. Como se um homem estivesse tentando falar com os pulmões cheios de água. Um clique engasgado, seguido de um suspiro longo e trêmulo. Zé, paralisado pelo terror primordial, esqueceu como se puxa um gatilho. A espingarda pesava 1 tonelada. A criatura inclinou a cabeça, num gesto quase de curiosidade, e então, com um movimento fluido e antinatural, deixou-se cair de 4. O som de suas unhas grossas e pretas, arranhando as pedras do brejo, ecoou pela noite. Em segundos, a massa escura desapareceu no mato fechado, sem quebrar nenhum galho, sem fazer barulho, como se a própria terra a tivesse engolido. Zé correu. Correu como nunca havia corrido.
tropeçando em raiz, caindo na lama, levantando e correndo até a casa. Trancou-se no quarto e ficou encarando a porta até o sol nascer. Ele nunca mais entrou no mato fundo daquela roça. Vendeu o que restou da terra por um preço irrisório e foi embora para a cidade, levando apenas a vergonha e o medo. A família achou que ele tinha enlouquecido de vez. Os médicos da época falaram em melancolia profunda e alucinações por exaustão. A história foi engavetada como a lenda de um velho amargurado que perdeu tudo. Mas a história não acaba aí. 50 anos depois, quando a roça já tinha sido comprada por outra família e o mato estava sendo derrubado para plantar café, os trabalhadores encontraram algo no fundo da propriedade, perto do velho brejo. Ao cavar um buraco para um novo poste de cerca, a enxada bateu em metal. Eles desenterraram uma corrente de ferro grossa, enferrujada, do tamanho daquelas usadas para prender boi bravo. A corrente estava presa a uma argola de ferro cravada numa pedra funda. E no final da corrente havia uma coleira de couro podre, do tamanho do pescoço de um homem adulto. Mas o que fez os trabalhadores largarem as ferramentas e saírem correndo foi o que estava ao lado da corrente. Hoje, meio até enterrado na terra preta, havia um crânio humano, mas não era um crânio normal. A mandíbula era desproporcionalmente grande e os dentes caninos haviam sido limados, afiados manualmente até virarem pontas, como os de um animal. E ao lado do crânio, enrolado em trapos, estava um velho canivete de cabo de osso, neto do Zé, que ainda vivia na região e foi chamado para ver. Reconheceu o canivete na hora. Era o canivete que o avô dele havia perdido naquela noite, anos atrás, quando fugiu correndo do brejo. A polícia foi chamada, mas o delegado, após olhar para o crânio com os dentes limados e a corrente de ferro, mandou enterrar tudo de novo e arquivou o caso como restos de animal e sucata. Ninguém quis investigar mais fundo. O Zé morreu anos depois, sempre olhando para a janela nas noites escuras. Ele nunca contou a ninguém sobre o canivete. Ele sabia a verdade. A corrente não estava lá para prender um animal. Ela estava lá para prender um homem. E em alguma noite, alguém ou algo tinha conseguido se soltar. E é por isso que eu te pergunto: você acredita que a mente de um homem pode criar um monstro desse? Ou existe algo no mato fechado que a gente se recusa a aceitar? Se essa história te deixou com a pulga atrás da orelha, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de comentar aí embaixo. De qual estado do Brasil você está ouvindo isso? Quero ver se o interior do seu estado também tem dessas histórias que o povo tem medo de contar. Um abraço, fica com Deus e tranca bem a porta da sua casa hoje à noite.